nos últimos tempos da história da humanidade, em que muitas profecias já estão se cumprindo. Muitas guerras surgem no nosso mundo, fomes, epidemia, doenças assoladoras que levam vidas das pessoas dia após dia. E muitas pessoas estão a morrer por conta de várias epidemias, várias doenças, que até mesmo vários cientistas não conseguem distinguir e não conseguem discernir de onde vem essa história da doença. Mas lembre-se que a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus 24, ela nos fala a respeito dos sinais da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade. E eu e você precisamos estarmos muito alerta, muito atentos daquilo que está acontecendo no nosso mundo. Mas para o vídeo de hoje, vamos falar um pouco a respeito da chegada do Anticristo. Por isso, prepare o seu coração para poder acompanhar esse vídeo. Porque esse vídeo vai mudar a sua forma de pensar e também vai mudar a sua vida. A Bíblia nos fala a respeito do Anticristo. E a Bíblia diz que o Anticristo já está no nosso mundo, mas ele ainda não se manifestou. Mas na verdade o Anticristo, ele vai se manifestar já já. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final, para que você não seja pego de surpresa. Mas antes disso, quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso TikTok, o nosso Quai, o nosso Instagram e também o nosso Facebook. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A Bíblia diz que o maior grande conflito que existe na humanidade é a questão de adoração. A Bíblia diz que antes de o Anticristo se revelar, antes do Anticristo começar a atuar e antes do Anticristo começar a se manifestar, a primeira coisa que nós iremos ver é a apostasia. E hoje no mundo existem muitas igrejas falsas que pregam falso evangelho. Existem muitos falsos profetas hoje que estão se levantando pregando o evangelho falso, pregando a mensagem falsa, que também está a arrastar multidões para o caminho errado. E nós estamos a viver esse primeiro sinal da chegada do Anticristo. Por isso, é muito importante se preparar, é muito importante firmarmos a nossa fé e é muito importante buscarmos a Deus, porque o tempo está próximo. O Anticristo, ele já está no nosso mundo, mas ele ainda não se manifestou. O que esses falsos profetas hoje estão a fazer? Elas estão a preparar multidões, estão a preparar pessoas para poderem aceitar o Anticristo com muita facilidade quando ele começar a se manifestar. A Bíblia diz que o Anticristo será dado o poder pelo falso profeta. E muitos estudiosos, teólogos acreditam que esse falso profeta vem da linhagem dos papas. E hoje nós estamos a viver o momento em que o Papa Francisco está a passar por momentos difíceis, onde que muitas pessoas acreditam e dizem que o Papa Francisco não é o último Papa. Depois dele virá o outro Papa. E esse Papa será o falso profeta, que vai dar o poder ao Anticristo. Veja só, estamos muito, mas muito próximos mesmo para esse grande evento. O Anticristo já está no nosso mundo, mas ele ainda não se revelou. E a Bíblia diz que antes dele chegar, haverá a primeira apostasia. Muitas igrejas estão se levantando. A cada momento, a cada hora, muitas igrejas estão sendo instaladas. E não só, muitos falsos profetas saem por aí pregando o falso evangelho, pregando a falsa mensagem, enganando muitas pessoas. Isso é um preparo para a chegada do Anticristo. E você precisa se preparar, firmar a sua fé para poder enfrentá-lo. Porque ele já está no mundo e ele diz, a Bíblia diz que ele vai querer ser adorado. E quem vai lhe adorar somos nós. Se nós não firmarmos a nossa fé, seremos enganados de uma forma tão fácil e também iremos adorar o Anticristo. E a Bíblia diz que ele vai se sentar no lugar de Deus, vai sentar no trono de Deus e até vai proclamar que ele mesmo é Deus. Veja só a coisa tão horrível que o Anticristo vai fazer. Ele vai querer ser semelhante a Deus. Ele vai enganar as pessoas com seu poder e ele vai fazer tantos milagres e prodígios que até mesmo vai enganar os escolhidos de Deus. Se nós não estarmos preparados, se nós não estarmos firmados com Jesus, se nós não estarmos cientes daquilo que está acontecendo, até nós mesmos seremos enganados por esse Anticristo. A Bíblia diz que esse Anticristo vai fazer aliança com muitas pessoas. Quais são as pessoas que a Bíblia descreve no livro de Daniel? A Bíblia diz que o Anticristo ele vai fazer aliança com poderes políticos, ele vai fazer aliança com grandes homens do mundo, ele vai fazer aliança com presidentes, vai fazer aliança com líderes religiosos, vai fazer aliança com muitas igrejas. E essas igrejas irão se aliar a ele. E é por esse meio onde que o Anticristo vai querer ser adorado. E a Bíblia diz que ele vai implementar uma marca, que já é escrita na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, que é a marca da besta, que é 666. E esse 666 significa o Anticristo, o falso profeta e a besta. E a Bíblia diz que todos aqueles que rejeitarem essa marca
serão perseguidas, serão torturadas, serão mortas. Ou seja, vão passar por aquele momento que nós conhecemos e chamamos pela grande tribulação. Por isso, eu e você precisamos nos preparar. Prepare-se, porque o anticristo está chegando. Porque o anticristo, brevemente, ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, a todos aqueles que não preparam a sua vida, serão muito fáceis serem enganadas. E essas serão perseguidas, essas pessoas. Mas um detalhe tão importante para a nossa vida é que a Bíblia diz que, por mais que o anticristo venha, por mais que o anticristo ele se revele, mas a Bíblia diz que ele já foi vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar o perdão e para nos dar a salvação por meio do seu sangue. Somos comprados nós, fomos comprados pelo sangue alto que verteu naquela dura cruz. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai fazer sofrer os filhos de Deus. Ele vai fazer com que os filhos de Deus possam passar por um momento tão cruel e tão doloroso. Se você e eu não nos preparar, muito fácil nós iremos recuar e iremos vacilar a nossa fé. Veja só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte a Bíblia: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A Bíblia diz que esse tempo em que o anticristo vai se manifestar, vai decretar suas leis, vai decretar suas normas e vai decretar seus padrões para as pessoas seguirem. Todos aqueles que rejeitarem serão perseguidos. E a Bíblia diz que essa perseguição vai ser uma perseguição tão horrível que jamais foi vista desde a fundação do mundo, desde a história da humanidade. Lembre-se que os discípulos de Jesus, por amor a Jesus, por amor à palavra, por amor à sua fé, foram perseguidas, foram torturados até a sua morte. E isso vai se repetir. Só que a Bíblia diz que dessa vez vai ser algo tão diferente daquilo que aconteceu. Ou seja, dessa vez vai ser muito pior. E eu pergunto, como que está a sua fé hoje? Será que você firmou sua fé em Jesus? Lembre-se que esse é o momento de firmarmos a nossa fé em Jesus. Não é o tempo em que nós devemos mais brincar com a nossa fé. É o tempo em que nós precisamos proclamar a mensagem de Deus com muita força. E é o momento em que nós precisamos de buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos fazer um avivamento em nossa vida. Hoje, muitas pessoas brincam de serem cristãos enquanto o tempo passa. Mas, na verdade, o anticristo, ele a cada dia, ele está fazendo o seu plano para atacar os filhos de Deus, para enganar as pessoas. E não só. Os falsos profetas hoje estão a trabalhar com vista de enganar até mesmo os escolhidos. E hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas pelos prodígios, pelos milagres. E hoje, o evangelho que é mais pregado para as pessoas é o evangelho da prosperidade, que arrasta multidões. As pessoas hoje não vão na igreja por conta do amor à palavra, não vão na igreja para buscar a Deus, mas sim elas vão na igreja buscando milagres, buscando riquezas e não só, buscando a prosperidade. Mas a Bíblia diz: não ajuntei tesouros na terra, onde que a traça e ferrugem corrompem, mas sim ajuntai tesouros nos altos céus, lá onde que nem a taça nem a ferrugem corrompem as suas riquezas. Mas hoje nos preocupamos mais com as coisas desse mundo, que a Bíblia chama de vaidade. Vaidade de vaidade, não é vaidade. Por isso, querido, precisamos firmar a nossa fé e buscar a Jesus. O anticristo, ele já está no nosso mundo, mas ele ainda não foi dado o poder. Quando o último Papa se manifestar e quando o último Papa começar a reinar, a Bíblia diz que ali sejam preparados, porque é o fim de tudo. Porque o falso profeta vai dar o poder ao anticristo. O anticristo vai começar a reinar. Por isso, querido, se prepare, porque nós estamos a passar por um momento difícil e os sinais da breve volta de Jesus estão se mostrando cada vez mais. Por isso, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso TikToker, o nosso Quad. Eu fico por aqui, um forte abraço, Deus te abençoe e não se esqueça de apoiar o nosso canal.